Olá, hoje no Mundo Político um raio-x sobre a violência e a criminalidade no Brasil. Dados do Atlas da Violência 2023 divulgados nessa semana mostram uma queda da taxa geral de homicídios no país nos últimos anos e um aumento dessas ocorrências contra mulheres, negros e grupos minoritários, como indígenas e população LGBTQIA+. Quais fatores explicam esses movimentos de sentidos opostos? Os impactos na sociedade e os desafios que os números trazem ao poder público. Eu converso com o pesquisador Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, do IPEA, entidade responsável pelo estudo, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bem-vindo ao Mundo Político, Daniel. Um prazer recebê-lo. Marco, o prazer é todo meu estar com você e com todos que estão nos acompanhando aqui. Daniel, o Atlas da Violência 2023 tem como base fontes do Ministério da Saúde e apontou que entre 2020 e 2021 a taxa geral de homicídios caiu 4,8% no Brasil. Pela série histórica, trata-se do segundo menor índice desde 2011. E em um recorte de 10 anos, a queda seria de 18,3%. Nesse período, o Brasil ainda registrou mais de 600 mil assassinatos. Temos o que comemorar, Daniel? Ou os números devem ser relativizados? Dúvida, os números devem ser relativizados. Quando nós comparamos ainda a taxa de homicídio no Brasil com outros países desenvolvidos e europeus, a nossa taxa é no mínimo 20 vezes maior do que a desses países. Então, falar de 616 mil pessoas assassinadas em 11 anos, não há o que comemorar. Na verdade, é um momento de reflexão, de repensar que há uma necessidade de diminuir esse número de violência. É inaceitável termos ainda 22 pessoas morrendo a cada 100 mil habitantes no Brasil. São números que retratam, podemos dizer assim, a guerra urbana do país, que é incessante? Exatamente, são números que retratam essa guerra, retratam um processo social que vem se deteriorando já desde, pelo menos, do começo dos anos 80, que a gente acompanha com dados, né? E o que aconteceu de novo, Marco, é que na última década, sobretudo a partir de 2010, por aí, começou a ter uma certa reversão nessa escalada da violência que tem várias razões no Brasil, desde da questão da desorganização urbana, a falência econômica do Brasil nos anos 80, a escalada armamentista desde meados da década de 80, então tem vários fatores. Mas de 10 anos para cá isso tem diminuído, porque tem tido mudado aí, o sentido, né, da intensidade desse aumento da violência. E o que tem acontecido? Vários fatores estruturais e conjunturais davam uma força na direção de uma maré para nos ajudar a diminuir o homicídio no Brasil. E que forças são essas? Primeiro, a forte transição demográfica rumo ao envelhecimento da população. Em segundo lugar, vários estados e municípios, como Minas é um exemplo, Espírito Santo, Paraíba e vários outros estados, aprenderam a fazer políticas de segurança pública não na base do improviso, mas sim na base de políticas mais qualificadas. Aí em Minas a gente tem o Ficar Vivo, o GESP, já no começo dos anos 2000. Então isso tem contribuído para que a violência venha caindo em vários estados e municípios. Em terceiro lugar, teve sobretudo a partir de 2018, um armistício na grande guerra do narcotráfico pelo controle do corredor internacional de drogas no norte do país, passando na rota do Alto do Juruá, correndo todo o Solimões e chegando ao Nordeste, onde a droga é exportada para os outros países. Então, tem havido uma maré no sentido de reduzir os crimes. Essa maré vem acontecendo desde o começo dos anos 2000 e a partir de 2018, basicamente, é que a gente observa essa queda em termos mais agregados no Brasil pela conjunção desses três fatores que eu citei. Então, Daniel, há grupos no Brasil de extrema-direita que atribuem essa redução da taxa de homicídios a políticas armamentistas. É um argumento falacioso? Totalmente falacioso. Na verdade, como eu falei, na maioria dos estados, a queda dos homicídios já vinha antes de 2000, até do começo dos anos 2000. Mas por que em termos agregados ela cai só em 2018?
porque ao mesmo tempo que o fator demográfico, fatores de boas políticas vinham acontecendo em vários estados e municípios, havia uma quantidade de mortandade muito grande por conta da guerra do narcotráfico no norte do país, lá no norte e nordeste do Brasil. Em 2018, houve um armistício entre essas grandes facções criminosas que lá atuam com seus parceiros regionais, né? E aí aqueles fatores que já vinham levando à diminuição de homicídios pelo Brasil se juntou a esse armistício e aí nós tivemos uma queda. Mas veja que essa queda aconteceu em 2018, já começa a acontecer em 2018 e não em 2019. Agora, o que a gente sabe sobre a questão do armamentismo e por que ela é falaciosa? Mesmo que a gente tivesse observando uma queda, começou a cair os homicídios exatamente no momento em que começou a ter mais armas em circulação. A gente pode dizer que isso é mais do que uma correlação e uma causalidade? Não, só métodos científicos mais robustos permitem isso. E o que é que nós temos em termos de ciência? Uma avassaladora quantidade de evidências internacionais e nacionais no campo científico, né? Que mais armas geram mais crimes. Quanto maior a difusão de armas nas cidades, mais crimes dentro dos lares, mais crimes nas ruas, inclusive mais latrocínios. Essa é a evidência nacional. Inclusive nós, no Atlas desse ano, trouxemos à baila um estudo que foi publicado no ano passado, conduzido por mim também, um estudo publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com uma metodologia econométrica robusta e aceita internacionalmente no campo que a gente chama de econometria, né? E a gente mostrava o seguinte, que o armamentismo foi uma força que conspirou contra essa maré de redução de homicídios. Se não fosse o armamentismo, a política negacionista do governo Bolsonaro, a taxa de homicídios teria caído ainda mais. Nós estimamos que, no mínimo, 6.300 pessoas teriam suas vidas poupadas se não fosse a política irresponsável do armamentismo desenfreado no governo Bolsonaro. Um outro dado, né, que o Atlas traz é do aumento de mortes violentas por causa indeterminada, né, desde 2018. Isso impacta na qualidade das estatísticas? A gente tem duas fontes de informação preciosa para falar de estatísticas e para falar de diagnóstico de segurança pública em crimes, né? A gente tem, em primeiro lugar, os dados do sistema de justiça criminal, os dados que vêm das polícias, onde, quando há um crime, as pessoas vão lá e reportam o crime à polícia. Esses dados eles têm sido consolidados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública já há alguns anos, né? Mas independente da possibilidade de comparação entre os estados, né? O que a gente sabe é que há uma grande subnotificação, né? Então, só para dar como exemplo, quando se faz pesquisa de vitimização, cerca de 80% dos roubos não são notificados. A polícia conhece no máximo 20% dos casos, né? E tem uma outra fonte de informações preciosas que vem do Ministério da Saúde, que são os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, que congrega todos os óbitos que aconteceram no Brasil. Essa é a fonte mais importante para a gente falar de homicídios, né? Porque ali a gente tem baixa subnotificação, né? Então permite dar um quadro realmente da violência letal no Brasil. No entanto, a partir de 2019, sobretudo, a qualidade dos dados da saúde, desses dados, piorou, porque muitas mortes, milhares de mortes, passaram a entrar no sistema como mortes violentas com causa indeterminada. O que é isso? São mortes violentas que aconteceram, mas que o Estado não conseguiu dizer se aquele indivíduo morreu por um acidente, por um suicídio ou por um homicídio. Só para se ter uma ideia, entre 2011 e 2021, foram 126 mil pessoas que morreram no Brasil de morte violenta com causa indeterminada. É um verdadeiro escândalo. E nós lançamos mão de métodos quantitativos, utilizando métodos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, e a partir de uma metodologia sofisticada, nós fomos entender os padrões em que esses óbitos aconteciam. Quem era a pessoa, se era homem, mulher, se era casado, solteiro, qual era a escolaridade, se o incidente aconteceu na rua, dentro de casa, qual foi o instrumento que gerou o processo mórbido, se foi uma perfuração por arma de fogo, uma facada. Então, ao analisar todos esses elementos, que a gente analisou todas as mortes no Brasil, cada uma desde 1996 para cá, ou seja, 3.300.000 mortes nós analisamos, identificamos os padrões e estimamos que
Dentro desses 126 mil mortes violentas com causa indeterminada, entre 2011 e 2021, 49 mil eram, na verdade, homicídios não registrados como tal. O que isso significa? Nós estamos falando que a cada ano, em média, 4.500 homicídios não são registrados, não aparecem nas estatísticas de homicídios. É como se nós tivéssemos a cada ano no Brasil acidentes aéreos com 150 Boeing 787 caindo, Boeings lotados, todo mundo morrendo e ações que são totalmente invisibilizadas na sociedade. Números de fato bastante expressivos. Daniel, a redução das taxas de homicídio, né, na década ocorreu em quase todas as regiões brasileiras, à exceção do norte. Por que o quadro daquela região em específico se deteriorou? Quando a gente tenta entender o que acontece no norte e no sul do Brasil, a gente vê que o processo de transição demográfica, por exemplo, acontece de forma diferenciada. Enquanto os lugares, os estados em que a transição demográfica foi mais rápida rumo ao envelhecimento da população, ou seja, os lugares onde a proporção de jovens na população diminuiu mais, foi exatamente São Paulo, foi os estados do Sudeste e do Sul. E no Norte, nós ainda estamos atravessando essa transição demográfica, ainda estamos num processo de crescimento da proporção de jovens na população. Por outro lado, houve aquele armistício na questão das facções criminais, né? Houve aquele grande armistício depois de uma guerra muito intensa, que começou em 2016, foi até o final de 2017, e só que uma guerra entre facções durante tanto tempo, com tantas mortes, o envolvimento de tantas armas, isso, do ponto de vista econômico, torna-se inviável uma guerra prolongada, não é? Então, houve um armistício em 2018, nessa grande guerra aí pelo controle do corredor internacional de drogas. No entanto, algo que tem acontecido e continua acontecendo, não só lá, mas também em outros lugares, mas principalmente lá, tem a ver com questões de guerras, pequenas microguerras, guerras entre as facções pelo controle do varejo de droga. Então, em cada cidade que antes a gente não via essas coisas acontecendo, hoje, e sobretudo depois da pandemia, que a lucratividade no negócio de drogas diminuiu, houve essa ideia de cada grupo criminoso que atua naquele local ali atacar o vizinho para tomar o seu ponto de droga para tentar aumentar essa lucratividade. Então, o fato é que no norte do Brasil, dependendo da unidade federativa, tem variado muito. Alguns estados têm aumentado muito, Amazonas, Amapá, e outros estados têm até diminuído, como o Pará, né? Então, ela tem uma grande variabilidade lá no norte também. Agora vamos falar do recorte dos grupos vulneráveis, né? E nesse aspecto o Atlas não trouxe de fato boas notícias. Há causas comuns, Daniel, que possam ser identificadas para o crescimento dos homicídios entre mulheres, negros, indígenas e população LGBTQIA+. Nós temos fortes hipóteses sobre o porquê isso aconteceu, né? Veja que é uma contradição que você vinha falando, né? A violência diminuindo no Brasil em termos agregados, mas quando a gente vai fazer um recorte para esses grupos sociais politicamente minoritários, a gente percebe um aumento, né? Então, aumentou a violência contra negros, contra mulheres, contra as populações indígenas, contra a população LGBTQIA+, né? E por que isso acontece? A gente tem 3 hipóteses fortes que explicariam essa dinâmica, né? O primeiro ponto é que, a partir de 2019, sobretudo, houve um processo de desestruturação e desfinanciamento de políticas públicas que visavam a mitigação de violências contra esses grupos. Então, só para dar um exemplo aqui, as políticas para as mulheres, né, em que você tinha todo um acervo de serviços até que eram ditados lá pela Lei Maria da Penha, serviços e medidas protetivas, né? Isso tudo tinha um financiamento grande do governo federal e houve um corte de 95% do orçamento, né? FUNAI isso também na questão indígena, né? Mulheres. A FUNAI também na questão indígena sofreu uma redução drástica de estruturas, né? De investimentos também. Exatamente. A FUNAI, se a gente for ver em todas essas áreas aí, houve um enfraquecimento das organizações de controle e de prevenção e mitigação às violências, tanto em relação às mulheres, negros. Em relação aos negros, a gente viu
o que aconteceu na Fundação Palmares, por exemplo, né? Em relação aos indígenas, tem essa questão da FUNAI, mas tem uma série de leis que foram colocadas pelo governo anterior e que permitia, inclusive, a exploração econômica nas áreas, nos territórios indígenas, né? Houve também um incentivo de pessoas do alto escalão do governo anterior, até pela prática do garimpo ilegal nos territórios indígenas, né? Então, teve esse primeiro aspecto aí, tem um aspecto político-institucional. Tem um segundo aspecto que está ligado a esse, mas é o aspecto da violência simbólica. Então, a questão do extremismo político, né, do discurso político extremo que colocava essas populações de uma forma pejorativa, uma forma negativa, terminava vulnerabilizando ainda mais esses grupos, né? Então, há vários exemplos importantes e até como que, eventualmente, o próprio aparelho do Estado foi utilizado nesse caminho. Vou dar um exemplo. Em 2022, houve uma denúncia no Supremo Tribunal Federal que o Disque 100, que era uma linha para denúncias contra a violência, sobretudo entre outras, contra a violência contra a população LGBTQIA+, esse Disque 100, que era gerenciado pelo Ministério das Mulheres, tinha aqui um nome comprido, né? Ele foi utilizado como um instrumento de cerceamento e coerção para esses grupos, né, LGBTQIA+. Então, tem o segundo ponto, que é exatamente o extremismo ideológico, simbólico e o discurso de altas autoridades colocando esses grupos sociais de forma ainda mais vulneráveis do que já eram, né? E tem o terceiro elemento que também precisamos estudar mais a fundo, mas a gente sabe que há fortes indícios de que tenha contribuído em alguns aspectos, né? Que tem a ver com a pandemia, né? A pandemia, ela teve um efeito de um isolamento social, né? As pessoas tiveram... o isolamento social, o que é que ela possibilita? De um lado, ela enfraquece o controle social da violência. Então, por exemplo, como as pessoas estão dentro de casa, né? Se houver violência ali no casal, ninguém vai saber, né? Então, fica mais difícil haver uma denúncia, o controle, né? E, por outro lado, a pandemia, ela gerou mais conflitos intrafamiliares pela maior convivência em casa, ela gerou mais divórcios, né? E ela gerou, sobretudo, um maior desempoderamento da mulher no mercado de trabalho. O IBGE mostrou que durante a pandemia, cerca de, se não me falha a memória, 80% dos empregos perdidos na pandemia foram de mulheres. O que a gente sabe da literatura, e eu mesmo tenho trabalhos nessa área também, mostrando o seguinte, que quanto maior o empoderamento da mulher no mercado de trabalho, menores são as chances de ter violência doméstica. Então, o desempoderamento da mulher econômico também pode ter facilitado esse processo de violência. Todos esses recortes são importantes. Agora, o aspecto racial, Daniel, ainda chama muita atenção no quadro geral, né? Em 2021, a população negra respondeu por 79% das vítimas de homicídios, né? Com uma taxa de 31 casos para cada 100 mil habitantes desse grupo, contra apenas 10,8, né? A taxa para pessoas não negras, né? A cada 100 mil habitantes. Muitos especialistas apontam, Daniel, que a lei de drogas de 2006, né, agravou em muito esse problema aí na última década, nos últimos 15 anos. Mudar essa realidade é um desafio geracional e por quais caminhos isso seria possível? É um enorme desafio que nós temos no Brasil e talvez seja o maior desafio que nós tenhamos para a gente andar a passos largos no sentido de um país com plena cidadania, né? A gente tem um legado ainda do período colonial, que é exatamente o racismo estrutural, né? Então, essa questão da lei de drogas que você cita, ela instrumentalizou uma forma de isolar determinado grupo social, que são os negros, né? Mas o racismo estrutural está presente desde sempre, né? Então, não é de hoje, esse processo de violência contra negros vinha crescendo, e no período mais recente, veja, enquanto diminuiu a violência contra não negros, aumentou a violência contra negros, né? A violência policial contra a população negra aumentou também. E claro que a lei de drogas, na situação atual, na atual conjuntura, ela tem uma importância fundamental, né?
a lei de drogas, basicamente, ao não estipular, não definir qual é a quantidade de drogas que a pessoa vai responder por tráfico ou por uso, né? E a depender de se a pessoa responde por tráfico ou uso, a pena vai ser completamente diferente. Se for uso, ela vai lá na delegacia e depois vai para casa. Se for tráfico e se responder conjuntamente com a associação ao tráfico, a pessoa pode pegar vários anos de cadeia. E como é que é feita essa definição se a pessoa está por uso ou por tráfico? De forma absolutamente subjetiva, né, em que, quando a pessoa tem a cor negra, ela, com certeza, a chance dela ir para a cadeia, pegar uns anos de cadeia, ela é muito grande. Então, nós também fizemos um trabalho que nós divulgamos esse ano, calculando o que isso significa, o que é que essa lei, o que é o proibicionismo e essa guerra às drogas, ela cria de problemas e cria de custo econômico para o Brasil. Nós concluímos de uma forma ainda bastante conservadora, né, utilizando dados muito conservadores, né, em que a gente atribui ao total de homicídios no Brasil a questão da guerra às drogas, né, ou seja, homicídios a briga entre as facções com a polícia, ou qualquer situação relacionada à droga ou de uma morte. Nós concluímos que cerca de 1/3 das mortes no total no Brasil seriam atribuídas às drogas, o que é um número muito baixo. Se você falar com as autoridades, esse número, eles vão falar 50%, 70%, né? Mas mesmo utilizando esse número muito baixo, a gente viu o seguinte, que por causa do proibicionismo das drogas, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer diminui 5,4 meses. Há uma expectativa, há anos de vida, potenciais de vida perdida pela morte prematura dessas pessoas, de mais de 1.300.000 anos, apenas um ano que a gente fez esse cálculo, 2017. Um custo econômico também bastante severo, e tudo isso por causa dessa insensatez, dessa política de drogas que instrumentaliza o racismo estrutural no Brasil e a coerção dessa população de negros. Você tocou rapidamente na questão da letalidade policial e é de fato outro aspecto que provoca debates acalorados, né? Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 6.430 pessoas morreram vítimas de policiais em 2022. E há especialistas dizendo que a lei orgânica, né, das polícias militares, que passou recentemente pelo Congresso, inclusive com o apoio do Ministério da Justiça, pode vir a agravar esse quadro. Temos esse risco, de fato, Daniel? Eu acredito que sim. Era necessário a gente fazer uma legislação, uma nova lei, uma lei orgânica das polícias, sobretudo da Polícia Militar, porque a que vinha, que tem ainda, né, ela vem do período militar. Então, a gente precisava ter uma lei que estivesse coerente com o Estado democrático, né, com a polícia moderna que a gente espera, olhando também o que acontece nas polícias que funcionam, que dão resultado para a sociedade, que são efetivas em outros países, né? E essas polícias, elas têm um modelo muito diferente da polícia que nós temos no Brasil, que ontologicamente é militarizado. Não estou falando de acabar com a polícia militar, da estética militar. Eu estou falando da ideia de você militarizar a segurança pública, quando a segurança pública que funciona é a polícia da inteligência, da investigação e da aproximação dela mesma com as comunidades, né? Isso já acontece em alguns lugares do Brasil, mas só que o que essa proposta de lei orgânica que foi aprovada agora, ela traz? Ela trouxe exatamente tudo que veio do período militar, cristalizou e, além disso, criou situações que podem, e eu acredito que até se for realmente sancionada, ela vai ser objeto de julgamento no STF, porque ela afeta, inclusive, o pacto federativo, porque ela afeta a capacidade dos governadores, eles organizarem, definirem quem vai ser o comandante da polícia, né? Tira poderes do governo do Estado, né? E também tem outros aspectos que cria vários gastos adicionais para o Estado, para financiar aumento de salário para determinados grupos, né? Então, é uma lei que não traz nada de bom, mas traz muito risco para o país.
Uma última questão para a gente encerrar nossa conversa, Daniel. O governo Lula vem tomando ações no sentido de reverter a política armamentista do governo Bolsonaro, né? Com um decreto mais restritivo em junho, também uma portaria agora que foi editada pelo Exército, pela Polícia Federal, proibindo venda para civis de armas de cano semiautomáticas, rifles, carabinas. Pela sua explanação ao longo da entrevista, você certamente concorda com essa direção, né? Agora, como que a sociedade percebe isso, né? Diante de um cenário em que setores expressivos continuam pregando aí a lógica de bandido bom é bandido morto, como que o Brasil consegue desarmar essa bomba? Realmente é uma boa pergunta. E, mais uma vez, a gente tem essa questão ligada à questão do racismo estrutural, porque quando as pessoas falam assim, é bandido bom, é bandido morto, na verdade as pessoas estão pensando uma situação em que aquele pretinho que foi morto ali na favela, né, era bandido, não precisa julgar, a polícia já julgou, já deu a pena, ele morreu, ótimo para a sociedade, estamos mais protegidos, né? E isso é uma resposta que vem, que vai direto ao estômago do cidadão, né? O cidadão que está com tanto medo, né, da violência nas cidades, crimes de rua, roubos a transeuntes, homicídios, né? Então vejam que essa parece uma solução mágica. Não, se o Estado não consegue nos proteger, então nós vamos nos proteger, o uso defensivo da arma de fogo. Só que isso nunca funcionou em nenhum lugar. E não funciona por quê? Porque não apenas a arma de fogo dentro do lar, ela não protege a família, mas ela conspira contra a segurança do lar. Há vários estudos internacionais mostrando que, comparando lares parecidos, mas onde um tem arma de fogo, outro não tem, onde tem arma de fogo, o risco de alguém naquela família ali sofrer um homicídio, um feminicídio, ou um próprio acidente fatal envolvendo arma de fogo, que pode ser uma criança morrer por causa de arma de fogo, aumenta cerca de 10 vezes, né? A arma de fogo, maior difusão de armas de fogo também nas cidades, faz com que muitas dessas armas terminem caindo em mãos erradas, porque existe uma ligação entre o mercado lícito e o mercado ilícito de armas, né? Então, várias armas, como várias operações da Polícia Federal e das polícias estaduais mostraram, várias armas que caíram do mercado ilícito na mão dos criminosos, elas vieram, muitas dessas armas, por CACs, por desvios, comprado pelos caçadores, atiradores, colecionadores. Claro que essa não é a única fonte. Também tem armas que vêm de contrabando de fora, né? Mas isso vai somar a esse processo. E, em terceiro lugar, as pessoas armadas, elas não vão se defender, porque existe o fator surpresa na cidade. Então, raramente, eventualmente, a pessoa pode ainda, sobretudo se é um policial, uma pessoa muito bem treinada, psicologicamente treinada, focada no uso da arma, eventualmente pode até se defender, afugentar um criminoso, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte, uma arma dentro de casa, 90% dos roubos a domicílio, isso acontece no portão de casa. A pessoa nem tem acesso à arma. Se for na rua, geralmente os criminosos já olharam a situação, o efeito surpresa é que a pessoa vai ser roubada, vai ter a arma roubada e eventualmente ainda vai sofrer um latrocínio, vai ser morta porque estava armada, né? E um outro ponto ainda é que as pessoas armadas, elas se sentem empoderadas. Então, numa situação de conflito, né, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas puxam a arma e ali a senha para uma tragédia. A gente pode dar um exemplo, aquela chacina de Sinop, no Mato Grosso. Um jogo de sinuca, o sujeito perdeu o jogo de sinuca, ficou revoltado, puxou a arma, foram 7 pessoas mortas ali, eram armas legais ali, foram 7 pessoas mortas, inclusive uma criança, né? Então, certamente, o governo acertou, o Dino acertou nessa política armamentista, que a gente tem que aprofundar esse processo, né? Um país que caminha no sentido da cidadania, como a maioria dos países hoje, as legislações cada vez mais caminham nesse sentido, é de restringir a arma de fogo. Quem precisa ter arma de fogo são os órgãos de segurança pública, são as pessoas que trabalham nas forças de segurança pública. Obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Daniel. Esperamos ter outras oportunidades. Foi um enorme prazer. Um abraço aí para todos os amigos mineiros.
Eu conversei com Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, pesquisador do IPEA. Falamos sobre os dados trazidos pelo Atlas da Violência 2023, estudo divulgado essa semana pelo Instituto, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os perfis de homicídios em crescimento e em queda, os impactos desses movimentos junto à sociedade e os desafios colocados ao poder público. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.